Magnífico dia, mais amados irmãos. Paz, amor, harmonia, mais uma oportunidade de vivermos um dia harmônico, seguindo as veredas do Pai, nos abastecendo da palavra dele que nos ensina a vivermos de maneira benéfica, de maneira próspera, plena, todos os dias das nossas vidas. Declarando já que hoje é o melhor dia de todos. Hoje é o melhor dia de nossas vidas. Já comece o dia declarando e coisas ótimas virão. Estamos em mais um final de semana. As semanas, estão voando. Os dias estão acabando muito rápido, como diz a própria palavra, que no final dos tempos até os dias se encurtarão. E a gente está vendo muito isso hoje, Fazendo esse estudo do livro de Marcos, a gente vem acompanhando os sinais, Jesus vem nos dizendo o que vai acontecer, para a gente se preparar, para a gente vigiar, para nós estarmos sempre conectados a Ele, sempre atentos aos sinais, sempre se abastecendo e se fortificando na palavra. E hoje não vai ser diferente. No capítulo 13 do livro de Marcos, nós continuamos isso aqui ouvindo e compreendendo os ensinamentos de Jesus, E que assim como todos os outros estudos vêm queimando corações, abrindo mentes, que este também não seja diferente, seja bálsamo, seja bênção, seja graça, seja carregado de provisão, seja carregado de direcionamento para você aprender com clareza, guardar no seu coração e aplicar nos seus dias, ajudando o próximo, edificando a sua casa, edificando a sua família, mudando coisas, emoções, sentimentos e crenças que te impedem de enxergar o que realmente você é e para que realmente Deus te chamou. Porque Ele chamou a cada um de nós. Nós só precisamos ouvi-lo com atenção. Vamos iniciar a nossa leitura. Estejam atentos, prestem bem atenção às palavras, porque hoje está explicadinho, Tá lindo. Vamos lá. Marcos capítulo 13. Sinais do fim dos tempos. Quando ele estava saindo do templo, um dos seus discípulos lhe disse: Olha, mestre, que pedras, que edifícios! Você vê essas construções grandiosas? Perguntou Jesus. Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Tendo Jesus sentado no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Diz-nos quando acontecerão essas coisas? Qual será o sinal de que estás prestes a cumprir-se tudo isso? Jesus começou a dizer: Tenham o cuidado de que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e enganarão a muitos. Quando ouvirem falar de guerras e de rumores de guerras, não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares, também haverá fome. Essas coisas são o princípio das dores. Fiquem atentos, pois vocês serão entregues aos tribunais e serão açoitados nas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e de reis, como testemunho a eles. É necessário que antes o Evangelho seja pregado a todas as nações. Bom dia, Rose. A paz e o amor do Senhor esteja sobre você durante todo o dia. A gente está fazendo o capítulo 13 e aqui Jesus está explicando para os discípulos o que vai acontecer, quais são os sinais do fim dos tempos. Então ele está dizendo aqui para a gente ficar atento, porque
vão vir muitos falsos cristos e muitos falsos profetas, né? Para a gente estar atento e sempre vigiar. Disse também que quando a gente ouvir falar de guerra e rumores de guerra, não é para a gente ter medo, porque essas coisas são necessárias que aconteçam, mas não será o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá terremotos, também haverá fome, porque é necessário que isso aconteça. Isso são o princípio das dores. No versículo 9, ele diz para a gente ficar atento, pois seremos entregues aos tribunais, seremos açoitados nas sinagogas, nos templos, né, nas congregações. Por causa deles, seremos levados à presença de governadores e reis. E o versículo 10 diz que é necessário que antes o evangelho seja pregado a todas as nações. Ou seja, antes do início das dores, antes do começo das verdadeiras tribulações, todos já conhecerão o evangelho, todos já saberão da segunda vinda de Cristo. Continuando no versículo 11. Quando os prenderem e os levarem a julgamento, não se preocupe com o que vão dizer. Digam somente o que for dado a vocês naquela hora, pois o Espírito Santo é que falará, não vocês. Aqui em meio à tribulação, nós vamos ser perseguidos, né? Aqueles que estiverem nessa terra, no início dessas dores aí, desse sofrimento, os cristãos serão perseguidos e aqueles que seguem Jesus, aqueles que confiam, né, serão açoitados, serão humilhados, enfim. E não somos nós que vamos responder, né? É o Espírito Santo que vai responder através de nós. Então, o nosso trabalho é apenas confiar, mesmo sofrendo, mesmo chorando, mesmo sendo difícil aquele momento, a gente não pode deixar nunca a nossa fé diminuir e deixar de acreditar que tudo aquilo é necessário. E a nossa recompensa está após isso. Versículo 12 diz: o irmão entregará à morte o outro irmão, e o pai entregará o filho. Filhos se rebelarão contra os pais e os matarão. Isso a gente já vê hoje, né? Como a própria palavra nos conta, o amor de muitos esfriará. O amor que é Deus, né? Deus é amor, né? Aqueles que não são despertos, aqueles que não pregam, não vivem o amor, esses já estão condenados, né? Já estão incluídos aqui. Irmão entregará à morte outro irmão. Pai entregará o filho. Filhos se rebelarão contra os pais e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Ou seja, não importa o que aconteça conosco aqui. Se morrermos por Jesus aqui, estaremos salvos. Se nos dedicarmos até o final, se não deixarmos iludir por crenças, por coisas que a gente sabe que não pertencem a Deus. Precisamos manter a nossa fé, precisamos manter o nosso comportamento voltado para Deus, independente do que venha acontecer conosco, com o nosso corpo, com a nossa vida em si. Ele é o foco, nosso destino é o reino e a gente não pode se desviar disso. Quando vocês virem o abominável da desolação no lugar onde não deve estar, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado da sua casa, não desça nem para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar o seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que isso não aconteça no inverno, porque aqueles serão dias de tribulação
como nunca houve desde o princípio, quando Deus criou o mundo, até agora, nem jamais haverá. Ou seja, na atualidade de hoje, a gente ainda não viveu dias como esse que a palavra está dizendo. Lembrando também que para Deus, um dia são 1000 anos e 1000 anos são um dia. E a gente não pode dizer, isso já aconteceu, isso já vai acontecer, isso foi abreviado, isso não foi. Só Deus sabe, né? Sabemos porque a gente lê a palavra, a gente se abastece aqui. Então algumas coisas a gente está vendo e outras ainda irão acontecer. Nós ainda iremos ver se ainda estivermos nesse plano. Se o Senhor não tivesse abreviado tais dias, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, por ele escolhido, ele os abreviou. Se então alguém disser, vejam, aqui está o Cristo, ou vejam, ali está ele, não acreditem. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os escolhidos. Por isso fiquem atentos. Eu os avisei antecipadamente. Olha o que ele fala aqui. Ele disse tudo o que vai acontecer, ele explicou o que fazer e não tem aquela conversa de, eu não sabia. Ele deixou bem claro aqui no versículo 23. Por isso fiquem atentos. Eu os avisei antecipadamente. Mas naqueles dias, após a tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ou seja, tudo que a gente conhece vai praticamente desaparecer. O sol não vai brilhar, a lua não dará luz, será breu. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então todo olho verá em qualquer parte do mundo, independente de onde estejam, todo povo verá o Filho do Homem vindo das nuvens com grande poder e glória. A coisa aqui, Jesus, misericórdia para identificar os falsos profetas. Seu coração avisa. Só seguir pelo Evangelho. Esquece o olho humano. O olho humano não pode nada sem o direcionamento do Espírito Santo. Mas não temas. A própria palavra nos incentiva diariamente a crer na palavra. Lembra que você falou para mim que estava se sentindo diferente? Que não estava aceitando qualquer coisa? É mais ou menos assim. Quando alguém te disser alguma coisa que não chega agradável, se conecta com o Senhor imediatamente, ora mentalmente, ora falando, ora do jeito que você se sentir mais à vontade. Porque o Espírito Santo, ele fala com a gente diariamente e direto. Basta a gente se dispor, se colocar à disposição e não temer. Sabe, eu antes lia essas passagens, até hoje, dependendo do momento, eu sinto uma alegria e um temor. Por quê? Porque eu quero ir para a glória. Mas a gente, por não saber o que vai acontecer, a gente fica temeroso. Mas aí entra a nossa fé e a própria palavra. Quando o Espírito Santo age, é só a gente se entregar e confiar. Porque vai vir falso profeta, o nosso coração vai fechar para ele. Vai vir os falsos cristos, nosso coração vai se fechar. Porque a gente tem o Espírito Santo Consolador que nos direciona, porque a gente se dispõe, a gente se entrega, a gente é dependente dele. Então fica tranquila, fica em paz, continua se abastecendo na palavra, continua vivendo pelos princípios do Evangelho que já deu tudo certo. É isso que eu procuro sempre botar na minha cabeça. Eu estava fazendo a minha declaração do dia hoje, que todo dia eu faço uma declaração, né? Declarando o melhor dia da minha vida, declarando harmonia,
prosperidade, enfim. A gente já se prepara para começar o dia positivo, repleto da graça de Deus. E não importa o que aconteça durante o dia, a gente está fortificado, a gente está na rocha. Sabe, vão se levantar dificuldades, problemas, obstáculos, e a gente vai ultrapassar degrau por degrau, doendo, chorando, feliz, sorrindo, porque Ele está conosco. Ele está aqui nos capacitando, nos direcionando, e quando a gente não conseguir andar, Ele carrega a gente, mas a gente vai, porque a gente tem fé. Então relaxa o coração, sabe? Só se entrega a Ele, deixa Ele fazer a obra não é nossa. Nós sem Ele, nós não somos nada, nós não fazemos nada. E se estamos de pé todo dia, se estamos buscando, é porque Ele chamou a gente, sabe? É assim que eu me fortaleço todo dia. Sempre aqui. Nunca esqueço, eu peguei esse drive para mim, eu comentei ontem, vou comentar sempre que eu tiver oportunidade. Toda vez que uma situação difícil se levantar contra você, lembra do que Jesus fez. Lembra do sacrifício de amor, do sacrifício de obediência. Lembra que mesmo lá no meio do sofrimento, no meio da dor, Ele fez por amor. Então, independente se a gente está bem, se a gente não está bem, amemos o sofrimento, amemos o nosso momento, sejamos gratos por aquilo, porque se for bom, glória a Deus, e se não for, glória a Deus pelo aprendizado, pela fidelidade que nós temos a Ele e a certeza de que a gente vai sair bem forte, dali bem mais forte do que a gente já é. Então, sabe, é a mentalidade direcionada no caminho correto. Faz toda a diferença. Ontem eu estava relendo um dos livros que eu escrevi, eu até botei nas stories o link dele, que fala exatamente sobre isso. São aquelas verdades simples que nos fortalecem diariamente. Às vezes você até já sabe, como eu falo para minha filha, ciência é saber, sabedoria é fazer. Então não adianta nada se você sabe, se você não pratica. A nossa fé, ela vem pelo ouvir a palavra do Senhor, mas se a gente não pratica, não adianta, a gente vai esquecer. Então, antes de eu sempre oferecer um livro que eu escrevo, eu dou uma olhada para me avivar, né, para eu chegar e falar. E é tipo assim, você já parou para perceber que tipo, a gente conversa aqui, mas eu já sei, mas chega na hora do agir, você não lembra de nada. Fala, poxa, eu escutei isso ontem. Ou não precisa ser, às vezes nem sou eu, é outra pessoa, outro instrumento que Deus usou para falar contigo. Poxa, fulano falou disso ontem. Caraca, por que eu não usei aqui? Porque eu não pratica. Então aquele livrinho, ele é simples, né? Porque não adianta complicar, não adianta inventar a roda, tá tudo pronto. A gente tem que praticar. A nossa vida, ela prospera, ela é plena a partir do momento que a gente pratica o que nos é ensinado. E não estou falando só da palavra não, estou falando agora no geral. Você adquire um curso, você adquire um treinamento, você adquire uma mentoria, a pessoa está ali se dedicando, a pessoa está ali te ensinando passo a passo, a pessoa está ali te expondo o que ela passou, o que ela sofreu, o que ela aprendeu, os resultados que ela tem. Mas se tu não praticar, tu não vai acessar o que tu quer. Seja na palavra do Senhor ou em qualquer outra coisa que você queira aprender. O dom Deus nos deu de aprender qualquer coisa que a gente queira. Mas se a gente não praticar, nós não acessamos. É simples assim, não precisa complicar nada. Então aquele livrinho que está lá nos stories, ele é exatamente isso. São as verdades que libertam. É Verdade que Libertam o nome do e-book. E ele traz aquela clareza simples que a gente sabe que está ali, mas a gente esquece de usar. É bem o que a gente está tirando aqui hoje. Versículo 27. E ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos quatro cantos, dos quatro ventos, dos confins da terra, até os confins dos céus. Desculpem. Vou repetir o 26 para fazer mais sentido para a gente. Aqui está dizendo que quando, de fato, Jesus vier, o nosso Jesus, né? 26. Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória.
E ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos 4 ventos, dos confins da terra até os confins do céu. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e as suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando vierem a acontecer essas coisas, saibam que o tempo está próximo, às portas. A gente prega todo dia, Jesus está voltando, as profecias estão se cumprindo. Ou seja, são sinais que estão nos alertando que está próximo. Vamos vigiar, igual Jesus está falando aqui, vigiem. Em verdade lhes digo que não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas a minha palavra jamais passará. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Ou seja, estejamos atentos, porque o dia, a hora, o momento, só quem sabe é Deus Pai, nem Jesus, nem os anjos, sabe quando isso vai acontecer. Então isso chama a nossa atenção. Para aqueles que estão abastecidos na palavra, para aqueles que estão vivendo sob os princípios que ela nos ensina, nós estamos preparados, nós estamos nos preparando. A gente nunca pode dizer eu sei de tudo, nosso copo nunca vai estar cheio, porque a cada dia a gente aprende um ensinamento diferente, né? Então, isso é estar conectado. A dúvida que tiver está sempre chamando o Espírito Santo, porque a gente não sabe quando Jesus vai chegar. E quando ele chegar, a gente está preparado, temos que estar preparados. A gente pediu isso a vida inteira, a gente esperou isso a vida inteira. Vai chegar na hora, a gente não vai estar? Não. Os despertos estão ali, ó, seguros na rocha, firme na rocha. Fiquem atentos, vigiem, pois vocês não sabem quando virá esse tempo. É como um homem que sai de viagem. Ele deixa a sua casa, encarrega de tarefas cada um dos seus servos e ordena ao porteiro que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa vem. Se à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo ou ao amanhecer. Se ele vier de repente, que não os encontre dormindo. O que digo a vocês, digo a todos: vigiem. Uau! Como eu disse no começo do estudo hoje, desculpem, o capítulo de hoje, ele foi bem explicado, né? Ele foi bem explícito. Vigia, ora, esteja conectado, se preparem a cada dia, porque ele vem. A gente não sabe o dia, a gente não sabe a hora, a gente não sabe o momento. Ninguém sabe, nem Jesus. Então, quando ele voltar, nosso coração tem que estar limpinho, nossa mente tem que estar voltada para ele. Nossas ações, que são os nossos frutos, né? O fruto da nossa fé, o fruto da nossa confiança, tem que ser positivo. E a própria palavra diz que a fé sem ação é a fé morta, né? Ela não serve para nada. Então não basta só a gente acreditar, a gente tem que pegar essa crença positiva e transformar em boas ações. E amar ao próximo como a nós mesmos, como manda o maior dos mandamentos, abaixo do amar a Deus sobre todas as coisas, e fazer o bem sem olhar a quem. É o nosso positivo sendo praticado diariamente, sem interesse financeiro, sem interesse de se sobressair sobre o próximo, porque o nosso interesse maior é ir para o reino. Então tudo que a gente faz aqui não é visando o próximo, não é visando o benefício, é visando o reino, é visando estar limpo, é visando estar sempre caminhando no que a gente aprende aqui. E isso vai nos aproximando cada vez mais do coração do Senhor. Deixa eu fazer o resumo para a gente orar. Gente, 5h25. O projeto inicial desse estudo bíblico mais devocional é iniciar às 5 para a gente terminar às 5h30, para cada um começar a TTT aí, né? Tocar o terror na terra, cuidar da vida, prosperar. Mas eu não sei o que acontece quando eu me espanto. A gente já está em cima aqui, mas vamos lá. Lições e princípios de Marcos, capítulo 13. Jesus profetiza a destruição de templos em Jerusalém.
alertando seus discípulos sobre os eventos futuros e preparando-os para os desafios que enfrentarão. Jesus descreve sinais que precederão a sua segunda vinda, incluindo falsos messias, guerras, terremotos e perseguições aos seguidores de Cristo. Jesus instrui seus discípulos a estarem vigilantes e preparados para a sua volta, enfatizando a importância da fidelidade e da prontidão espiritual. Prontidão espiritual, gente, a gente está sempre conectado, tá? Independente do que aconteça, a gente sempre coloca Deus na frente. Então, a gente está sempre conectado. Jesus compara os sinais dos tempos como os brotos de uma figueira, indicando que quando esses sinais aparecem, a vinda do Filho do Homem está próxima. Como a gente está vendo hoje, né? O amor já se esfriou, um já está contra o outro, os rumores de guerra já estão chegando. Então a gente sabe que esses já são sinais de que a vinda de Jesus está próxima, a cada dia mais. Jesus assegura a seus discípulos que, embora o céu e a terra passem, suas palavras não passarão, garantindo a confiabilidade e a autoridade de suas profecias. Resumindo, o capítulo 13 de Marcos aborda as profecias de Jesus sobre o fim dos tempos e a sua segunda vinda. Ele nos lembra da importância de estarmos vigilantes, preparados espiritualmente e confiantes na palavra de Jesus. Essas lições nos desafiam a vivermos vidas de fidelidade e prontidão espiritual, enquanto aguardamos ansiosamente a volta gloriosa de Cristo. É tudo que a gente mais quer, né? É poder passar por tudo isso e ter a certeza de que muito em breve estaremos lá na glória, estaremos lá com Ele, naquela terra que não tem dor, não tem sofrimento, não tem doença, não tem nenhuma negatividade. Esse é o maior prêmio. Tem prêmio maior? Misericórdia. Aí volta a sentir aquela ansiedade, aquela alegria misturada com temor. Maravilhoso. Vamos orar para agradecer esse alimento, para agradecer pelo dia que nós faremos de forma magnífica, porque está no nosso poder fazermos do nosso possível. O impossível é com o Papai do Céu, mas o possível Ele nos capacita a fazer. Então não importa o problema, o desafio, a dificuldade que vamos enfrentar. O que importa é que estamos sempre segurando na mão do Senhor e que Ele está sempre nos direcionando, nos fortalecendo e nos dando a vitória. Oremos, amados. Pai amado, a Ti rendemos graça, porque Tu és bom e em tudo nos ouve. Senhor, gratidão. Gratidão pelo Teu amor, pela Tua presença em nossos corações, pelo Teu Espírito Santo que nos renova, nos transforma em vasos novos, nos transforma diariamente a sermos canais de bênção, a transmitirmos as boas novas. A cada dia, Pai, gratidão pelo ensinamento, pela Tua palavra, pelo alimento que nos fortifica durante o dia inteiro. Não importa a situação, sabemos que não somos aquele momento. Sabemos que tudo é permitido, Pai, para que nós cresçamos, para que nós nos aproximemos de Ti a cada dia. Que sempre seja feita, Pai, a Tua vontade através de nós, que não seja a nossa vontade, e sempre a Sua. Gratidão por essa palavra que entra agradável no coração da gente, que nos faz feliz, que nos dá esperança, nos dá força de ansiarmos pela Sua volta, ansiarmos para estarmos contigo no reino. Obrigada, Senhor, pela bênção de cada dia, pelos resultados positivos, pelas pessoas que despertam, pelas pessoas que se entregam, se devolvem para Ti, Pai. Pedimos humildemente por Israel, pedimos pelo nosso país que a cada dia, para a Tua glória, Senhor, está vivendo um avivamento. A cada dia os homens e mulheres despertam para Ti, sentem, se arrependem da vida que tinham e buscam de coração e verdade a mudança, a Tua paz, a Tua prosperidade, o Teu bom, o Teu perfeito e o Teu agradável, Pai. Gratidão por esse dia magnífico que vamos fazer sobre o Seu favor. Gratidão por todas as pessoas que vamos nos conectar e levar uma gotinha de Ti, Pai. Para aqueles que nos observarem, que vejam
que o Senhor está em nós. Aqueles que nos ouvirem sintam paz, sintam vontade de te acessar e sentir a mesma paz a cada dia, Pai. Pai, obrigada por todos os coraçãozinhos que aqui me acompanham, que aqui conseguem se alimentar, conseguem sentir o teu amor, Pai. Eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Fortificados, conectados, e vamos fazer um magnífico dia, porque Ele está conosco. Ele nos fortifica, Ele nos fortalece. Hoje tem cardiologista, eu vou levar a Palominha lá na doutora Fernanda, que apareceu aqui ontem, fiquei até feliz. E, gente, não sejam só palavras. Rose, firme na rocha aí, amada, porque é só o começo. Tá? Tem muita coisa aí pra tu sentir, teu coração vai queimar muito ainda, se prepara. Mas é maravilhoso. Tá? Façamos todos um magnífico dia, um beijo no teu coração e até segunda, até o próximo estudo de segunda. Até lá eu apareço nos stories. Beijinho, bora fazer acontecer.